Salve galera, tudo bem? Tô fazendo esse vídeo como um tom de desabafo, tá? Se vocês perceberem, eu não tô fazendo nenhuma edição do cenário. No máximo que eu vou fazer é uma edição de cortes por conta da respiração, para não ficar um vídeo muito chato. Mas é um vídeo natural, como a gente costuma dizer, cru, para chegar até vocês, para falar um pouco do que eu tô sentindo nesse momento. Eu comecei com essa proposta desse canal, esse ano, na ideia de divulgar aulas, divulgar minha opinião, seja política, social, sobre o mundo que a gente vive, dar aula de matemática, que é a disciplina que eu já sou professor há quase 20 anos, de filosofia, ou seja, trazer conhecimento para o mundo virtual das redes sociais. Eu achava que está bastante defasado, que a gente vê muita coisa ruim, que a gente vê muita fake news, muita desinformação para os nossos jovens principalmente. Então a ideia era tentar trazer um pouco de conteúdo bom, e eu considero o conteúdo dos meus vídeos um conteúdo bom para as redes sociais. Percebi, por exemplo, que quando eu gravo videoaulas, e não deixei de gravar elas, tá? Minha proposta é fazer mais videoaula ensinando mais conteúdo matemático, mas eu percebi que a visualização acaba sendo baixa, porque não é muito que a galera está motivada a assistir. E acabei percebendo que vídeos de teor político, obviamente, dão um engajamento maior. E tenho feito esses vídeos porque eu consigo colocar para fora muito do que eu estou sentindo. Não tenho formação jornalística, eu sou um professor, sempre repito isso. Mas eu sou um cidadão acima de tudo, usando o meio de comunicação para dizer o que eu sinto. E eu fiz um vídeo hoje. Esse vídeo ele acaba tendo um teor de análise ou reportagens que têm surgido aqui da minha região a respeito de um acontecido com pessoas em situação de rua. E aí, lendo as informações do jornal, lendo as informações da mídia, eu achei importante fazer um paralelo de uma relação entre pessoas da região, entre o acontecido e entre setores políticos do que Santa Catarina vem vivendo. Inclusive, eu venho fazendo essa denúncia nos meus vídeos, que o nosso estado tem ficado complicado, tem ficado estranho, tem ficado difícil, pelo nível de informação, mas também pela falta do diálogo, pela falta da empatia, pela falta da solidariedade entre as pessoas. Isso é mundial, a gente pode observar inclusive o que acontece hoje no conflito entre Israel e Hamas. A gente não pode esquecer que hoje tem conflitos acontecendo na Ucrânia, no Iêmen, na Síria, no Sudão, no Congo, no próprio Brasil, no Rio de Janeiro, onde dia após dia morrem muitas pessoas por conta da violência. E isso me deixa tão angustiado que me levou para as redes sociais para falar sobre. E depois que eu lancei esse vídeo, e até eu pensei se eu retiraria ou não esse vídeo do ar, uma vez que cai nas redes sociais já está lá. Antigamente existia um provérbio chinês que dizia que a partir do momento que a palavra sai da tua boca, os ventos levam ela para todos os destinos. Isso a gente pode trazer hoje para o ambiente virtual. A partir do momento que o vídeo cai na rede, já foi. E aí, recebi, depois que lancei o vídeo, algumas mensagens de pessoas queridas próximas a mim, se sentindo receosas, pedindo para, de repente, eu tomar cuidado. E isso me fez um estalo de algo que até agora eu não tinha pensado. Porque eu estava no sentido livre, fazendo a divulgação dos vídeos, mas de repente me faz um chamado que, até que ponto a gente tem liberdade para fazer isso no nosso Brasil de hoje, na Santa Catarina de hoje. Nos meus vídeos eu tento o máximo possível não fazer nada de forma pessoal, nem implicar nada de forma pessoal, pelo contrário, eu tento buscar a maior forma de imparcialidade na divulgação, inclusive no formato do verbo que eu uso, nas colocações que eu faço. Então, os meus vídeos, eles têm puro teor informativo. A questão é, será que eu estou incomodando alguém com esses vídeos? Tomara que sim, só que eu incomodar dentro de uma democracia, que eu posso ter a liberdade de fazer isso sem receber nenhum tipo de represália por isso. E vou deixar bem claro, tá, gente? Não recebi nenhuma ameaça, pelo menos formal, tá? De repente minha mãe vai assistir esse vídeo e ela pode ficar preocupada. Recentemente eu perdi meu irmão para a Covid, isso é uma coisa que ainda não conseguimos curar. Então a gente tem tristezas dentro das nossas famílias e a gente tem que tomar cuidado com as coisas que se falam. Então minha mãe tá assistindo o vídeo? Não recebi nenhuma ameaça, tá tudo em ordem. A questão é preocupação mesmo com o desenrolar de algumas histórias. E por isso que eu tô fazendo esse desabafo nesse vídeo. Será que a gente pode fazer isso hoje no nosso país ou no nosso mundo? Expor a opinião, querer lutar por um Brasil melhor? Por um Brasil onde que a gente consiga de novo ter solidariedade entre as pessoas? Porque opinião política, ela é necessária. A gente não precisa defender somente esquerda ou somente direita, a gente precisa defender a democracia. Eu sempre lutei por isso, que as pessoas tenham liberdade de falar o que elas gostam, o que elas querem, dentro de um campo democrático e sem o extremismo. O que tem me incomodado é o extremismo. Então, eu resolvi fazer esse vídeo, jogar ele no ar, e eu preciso que ele chegue ao maior número de pessoas possível, para que as pessoas busquem esse mesmo conceito de solidariedade. Para as pessoas entenderem que eu sou um professor, eu dou 40 horas de aula ao longo da semana, a minha função é essa, o meu labor é esse, e nas minhas horas vagas eu busco fazer vídeos nas redes sociais. Produzo conteúdo matemático, produzo brincadeiras às vezes, se bem que ultimamente eu não tenho nem tanto conseguido fazer isso, porque parece que a sensação, o sentimento de mundo não deixa a gente brincar. É complicado você acordar pela manhã e ver a quantidade de crianças que morreram no conflito lá de Israel. Dói perceber esse tipo de coisa. E dói muito mais ainda a gente ver pessoas tecendo opiniões, de repente concordando com isso, sem entender a profundidade do que isso significa. Tem um filósofo francês que viveu o período da Segunda Guerra Mundial, que eu gosto muito dele, que é o Jean-Paul Sartre. Ele tem uma frase que ele diz o seguinte: o que importa não é o que fizeram com um homem, mas o que esse homem faz do que fizeram dele. Eu acho que serve para a gente refletir um pouquinho
sobre esse mundo que a gente está vivendo. O que a gente faz do que estão fazendo conosco nesse mundo? Como a gente consegue levantar pela manhã e seguir vivendo? Como a gente consegue ter esperança nesse mundo? Santa Catarina é um estado que vem sofrendo bastante acusações do Brasil todo por conta dessa questão bolsonarista, falando de política bolsonarista. Mas a gente tem 7 milhões de pessoas morando em Santa Catarina, com diversas opiniões. E eu acredito profundamente que a ampla maioria dessas pessoas são realmente de bem, que querem o melhor para a sociedade, que querem o melhor para todo mundo, que não querem ver pessoas em situação de rua, que não querem se sentir acuados nem ameaçados, que não querem violência. E eu trago uma frase de uma outra filósofa, guerreira, uma mulher lutadora, que é Simone de Beauvoir. Ela diz o seguinte: é horrível assistir à agonia de uma esperança. Vocês conseguem ter profundidade dessa frase? A agonia de uma esperança? Porque ela consegue perceber que a gente precisa esperançar, como diz Paulo Freire. Mas em tempos como a gente vem vivendo, tá tão difícil. Mas para finalizar esse vídeo, eu vou citar o Aristóteles. A esperança é o sonho do homem acordado. E a gente não pode desistir. Eu quero deixar bem claro que eu não faço vídeos para provocar ninguém de forma ofensiva. Eu não faço vídeos para fazer mal para ninguém. Eu faço vídeos para buscar a solidariedade, para tentar que as pessoas tenham de volta a empatia, para que a gente tenha paz no mundo.